Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos início a mais uma aula do cursinho Ideia e o tema da aula de hoje é sobre os quinidários. Então, os quinidários eles são representados pelas hidras, medusas, águas-vivas, corais e anêmonas do mar. Então, esses são os principais representantes, certo? E são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no seu corpo, ou seja, apresentam uma boca, certo? O sistema deles é radial, então se for traçado um plano, vão sair dali vários eixos. E os primeiros animais a apresentarem tecidos verdadeiros, porém ainda não temos a formação de órgãos. E são animais diblásticos, certo? São animais que apresentam 2 folhetos embrionários. E quanto à sua estrutura, nós temos as medusas, certo? E os pólipos. As medusas, elas são representadas pelas águas-vivas e os pólipos, né? São representados por esta imagem aqui, que basicamente são as hidras. As medusas, elas são livres natantes, ou seja, elas nadam livremente, não estão fixas a nada, certo? E tem esse aspecto de guarda-chuva, quando a gente pode observar, e a sua boca está voltada para baixo. E nós temos os pólipos, que são animais sésseis, fixos a um substrato, tem esse aspecto mais cilíndrico e nós temos a boca na região superior, certo? E esses organismos eles podem formar colônias, ok? Geralmente os tipos de colônias que nós temos são os corais, que são sésseis, e nós temos as caravelas, que são flutuantes. Ambos apresentam boca, certo? Mas uma característica importante é que eles não têm ânus. A digestão é intra e extracelular. E nessa região oral deles, ou seja, a região da boca, existem os tentáculos, que são muito importantes para a sua proteção, por conta deles possuírem, né, células nessa região, que são os quinidoblastos, que nós temos nelas o nematocisto, que libera toxinas. E o que não for aproveitado pela boca desse animal, porque como eu falei, a digestão é intra e extracelular, vão ser eliminados pela boca. Eles possuem duas camadas de células, certo? Como eu falei, eles têm 2 tipos de folhetos embrionários, então eles têm 2 tipos de células, 2 camadas de células, na verdade. Nós temos a primeira, que é a epiderme, que vai revestir externamente toda a estrutura desse organismo. E nós temos a mesoderme ou gastroderme, que ela vai revestir a cavidade gastrovascular, certo? Então, uma cavidade onde nós temos a boca, que vai ter a digestão e etc., é a cavidade gastrovascular, e a mesoderme vai revestir essa cavidade. Entre essas duas células, entre a epiderme e a gastroderme, a gente vai ter a mesogleia, que é o que confere o aspecto gelatinoso, mole, a essa água viva. Então, quando a gente vê no filme Procurando Nemo, a gente percebe num momento lá do filme, em que a Dory vai pular em cima das águas vivas, elas são moles, são gelatinosas, justamente por conta da mesogleia. Outra célula muito importante que eles têm são os quinidoblastos, tá? Ou quinidócitos, como são chamados também, em que eles estão presentes em toda a superfície desse animal, mas vai aparecer em maior quantidade nos tentáculos, certo? Como eu falei anteriormente, os tentáculos conferem uma proteção a esses animais, porque quando chega um organismo estranho, algo diferente, e encosta nesses tentáculos, os quinidócitos, eles são ativados. Então, quando eles são ativados, eles liberam um filamento, certo? Nós temos aqui o nematocisto, que é o nome dessa estrutura. Essa estrutura tem um filamento que é liberado e quando ele é liberado, ele sai, né? Libera também um líquido que é urticante, que são toxinas. E aí essas toxinas, elas paralisam a vítima ou podem gerar queimaduras. O sistema nervoso deles é difuso, então é bem primitivo. A respiração e a excreção ocorrem por difusão celular, ou seja, através das células, bastante primitivo também. E a locomoção deles ocorre por jato-propulsão nas medusas, tá? Enquanto os pólipos, eles são fixos, tá bom? Nós temos
esse jato propulsão é quando as bordas desse corpo se contraem. Quando essas bordas se contraem, a água acumulada que está na região da boca é expelida, é jogada para fora, é expulsa. E aí, esse animal se desloca no sentido oposto a que está jogando essa água. Então, é bem simples. E agora a gente vai ver a reprodução desses animais. Nós temos dois tipos de reprodução, que é a assexuada e a assexuada. A assexuada, ela não tem variabilidade genética, certo? Não ocorre variabilidade genética. E nós temos a formação de brotos. A principal é o brotamento, que é justamente a formação de brotos laterais em várias fases de crescimento. Então, nós temos uma hidra adulta, onde aqui nós temos um broto nascendo, crescendo, jovem. Quando o ambiente está ok, está propício, ele sai. E nós temos a formação de um broto livre, né? De um broto que vai se fixar a um substrato e vai se tornar adulto futuramente, reiniciando o ciclo. Nós temos o tipo de reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução, ele ocorre externamente, tá? Ele ocorre no meio ambiente, não é interno. E uma coisa muito importante é que nós temos que lembrar que as hidras, elas são hermafroditas, ou seja, em um mesmo organismo nós temos os dois tipos de sexo. Então, vamos lá. Nessas hidras, nós temos alguns testículos e apenas um ovário são formados, ok? Principalmente em épocas desfavoráveis do ano, a partir de células indiferenciadas existentes nesse corpo. E o único óvulo produzido é retirado do ovário, ok? E esses espermatozoides, eles vão ser liberados na água e vão procurar o óvulo e a fecundação vai ocorrer no corpo da hidra. Então, o óvulo, ele sai internamente e vai para fora, certo? Ele se prende externamente à parede e nós temos a liberação do espermatozoide na água que vai de encontro a esse óvulo e vai ocorrer essa fecundação. E o zigoto que é formado, ele é circundado por uma forma de capa, certo? E essa capa, essa camada, ela parece muito com a camada semelhante ao esqueleto de quitina dos insetos, porque é uma camada quitinosa. Então, após certo tempo de desenvolvimento, esse embrião, né, envolto por essa casca, por essa camada, ele vai se destacar do corpo desse organismo, certo? E aí, quando ele se destacar, quando ele achar que está num tempo ok, numa época favorável, quando ele achar uma estação favorável, ele vai romper essa cascazinha, certo? E vai sair de lá uma pequena hidra, que vai crescer até atingir uma fase adulta. Nesse processo, nós não temos nenhum desenvolvimento de uma fase larval, certo? Então, do óvulo já vai emergir dentro dessa casca. Quando ela quebrar, já vai sair uma hidrazinha jovem que vai crescer e se tornar uma hidra adulta. Então, nós não temos o desenvolvimento de uma larva. Então, esse tipo de desenvolvimento é o tipo de desenvolvimento direto. E agora a gente vai ver a classificação desses animais. Nós temos a classe Hydrozoa. Essa classe é formada por diversas espécies, tamanhos, ciclo de vidas e estruturas, certo? Podem ser representadas pelas hidras, medusas menores e formas coloniais, como as caravelas. Habitualmente, elas podem permanecer imóveis e podem ser confundidas também com a vegetação, porque uma das espécies tem uma cor esverdeada, certo? E esse tipo de reprodução vai ocorrer durante um ciclo em que vai se alternar os pólipos da fase assexuada, que é duradoura, e as medusas, que é a fase sexuada e pouco duradoura. E a gente vai ver agora como é que é. Pronto, nós temos aqui a reprodução. Como eu falei, é um ciclo em que nós vamos alternar entre pólipos e medusas, certo? Pólipo, fase assexuada e duradoura, medusa, fase sexuada e pouco duradoura. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui uma árvore, certo? Uma colônia adulta de pólipos. E esses pólipos vão gerar medusas, certo? Por brotamento. Então, a gente vai ter a liberação de medusas jovens por brotamento. E essas medusas, elas vão crescer, vão se diferenciar, vão se desenvolver. E essas medusas, elas vão produzir gametas.
E esses gametas, eles vão se encontrar na água, certo? Eles vão ali se encontrar na água, onde os espermatozoides vão ser liberados e vão fecundar o óvulo da medusa internamente. Então, nós temos aqui um tipo de fecundação interna. Só que o diferencial disso é que quando nós temos a formação desse zigoto, quando é fecundado, nós vamos ter o desenvolvimentozinho de uma larva, certo? Uma larva ciliada. E o nome dessa larva se chama plânula, então é muito importante que vocês lembrem e saibam disso, que tem a formação de uma larva. E essa larva plânula, ela vai ser liberada no meio ambiente e ela vai se fixar a um substrato que ela ache ok, que ela ache apropriado para ela se desenvolver. E essa larva ela vai se transformar em um novo pólipo, certo? E esse novo pólipo vai gerar um novo polipeiro, ou seja, uma nova árvore que vai reiniciar o ciclo novamente. Nós temos a Cifozoa, a classe Cifozoa, onde a forma medusoide ela é bastante predominante, os indivíduos geralmente elas são bem grandes, certo? Nós sabemos que tem esse formatozinho de guarda-chuva, podem alcançar de 2 a 40 centímetros de diâmetro, e a maior do grupo, essa daqui de baixo, certo? A medusa do Atlântico Norte, que chega a 2 metros de diâmetro. Esse tipo de fecundação parece muito com o da hidrozoa, certo? É uma fecundação interna também. A diferença é que quando houver a fecundação e a formação da larva plânula, essa larva plânula ela vai nadar durante um certo tempo e ela vai originar um pólipo fixo, certo? Então, ela vai formar um pólipo fixo, que nem a gente viu do outro modo. Só que esse pólipo fixo tem um nome, que é cifióstoma. Esse polo fixo, ele vai ter algumas fragmentações nessa sua estrutura. Como assim? Esse pólipo fixo, ele é gerado por meio de uma geração assexuada, certo? E ele vai se reproduzir por um processo conhecido por estrobilação ou estrobilização, que é esse processo aqui. Nesse processo, nós vamos ter várias fragmentações sucessivas, certo? Desse corpo, desse pólipo, que vão formar uma pilha de discos, que vão permanecer amontoados uns sobre os outros, tá? E aí, cada discozinho desse se chama éfira. Quando esses discos, né, eles se soltarem, eles se destacarem após um certo tempo de crescimento, eles vão originar uma medusa adulta e assim nós vamos reiniciar o ciclo novamente. Então, aqui a gente tem a presença da larva plânula e de uma medusa a partir dessa larva plânula. A classe Anthozoa, né, a classe com maior número de espécies, só existem pólipos marinhos. A principal representante delas são as anêmonas do mar, certo? Que ficam fixos. Nós temos os corais, também pertencem a esta classe. E são colônias de pólipos que podem conter até 100 mil indivíduos, então são bem diversos, então tem uma elevada biodiversidade. E a última classe que nós vamos ver é a dos cubozoa, que agrupa as medusas com uma umbrella de aspecto cúbico, então a gente pode ver que ela tem um aspecto meio cúbico. São altamente venenosos, certo? São animais predadores e bons nadadores. E é o grupo menos estudado, sendo conhecido até agora somente 20 mil espécies. E o representante mais conhecido é justamente a vespa do mar, que é o animal com veneno mais letal do mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estudem e até a próxima. Tchau, tchau.